Oi, meu nome é Wayne Morrison e estou falando sobre um evento que aconteceu comigo há 50 anos a partir desta gravação. Era o início dos anos 70 e eu tinha 17 anos. Fui convidado para uma festa e havia tomado alguns medicamentos. Não me lembro do que estava doente. Quando cheguei na festa, esses caras eram um pouco mais velhos do que eu e havia muitas bebidas e coisas circulando. Comecei a beber e, em algum momento, não tenho certeza em que ponto da noite, perdi a consciência. O que aconteceu foi que, um minuto eu estava bebendo e me divertindo, e no próximo momento, eu estava me movendo em uma escuridão profunda com um ruído profundo que me cercava. Acho que as pessoas chamam isso de túnel, talvez até eu mesmo, mas nem tenho certeza, foi assim que me pareceu. Parecia apenas uma vasta extensão negra, mas não parecia assustador. Conforme eu estava viajando, e parecia que estava viajando rápido, em direção à frente, tornei-me consciente de uma espécie de luz na minha frente. Conforme me aproximava da luz, pude ver que estava me movendo sobre um campo de flores. As flores não eram como as flores normais que você vê. Eram, conforme me lembro, flores muito grandes, algumas poderiam ter até 10, 12 ou 15 metros, e todas estavam se comunicando comigo. E quando digo comunicando, não quero dizer que estavam falando uma língua, elas estavam de alguma forma interagindo comigo, e eu estava interagindo com elas. Tudo parecia muito pacífico e positivo, e acho que, neste ponto, sendo da Terra, eu deveria estar alarmado, mas não estava. Conforme eu passava sobre essa cena, uma espécie de presença, e não sei que tipo de presença, parecia me puxar em direção a uma área onde uma luz ao longe apareceu. Essa luz estava muito longe, mas era muito brilhante, e foi se aproximando, até que estava bem na minha frente. E de alguma forma, instintivamente, eu sabia que nos conhecíamos, mas eu não tinha um nome para essa presença. A luz não era um corpo, embora pudesse ter uma forma corporal, e a presença me comunicou imediatamente muitas informações. E uma das coisas que preciso falar é que as informações comunicadas neste lugar não são como fazemos aqui, onde usamos símbolos. Dizemos uma coisa para significar algo que pensamos que isso está em nossa língua. Isso foi uma comunicação instantânea, onde eu podia sentir e entender o que estava sendo dito para mim antes mesmo de pensar sobre isso. E porque eu sabia, por algum motivo, que todas as minhas respostas poderiam ser respondidas agora mesmo, eu fiz a única pergunta que me incomodava até aquele momento, ou pelo menos estava trabalhando em minha mente: por que estou aqui? Qual é o significado da vida? E essa presença me comunicou um sentimento de amor. E quando digo isso, não quero dizer um sentimento de amor como sempre senti aqui, ou talvez outros tenham. Você ama alguém, ama outras pessoas, mas isso foi meio que um amor que abrangia tudo, e foi emocionante ouvir isso, porque era o que eu queria ouvir, suponho. E em certo momento, entre as perguntas, uma das perguntas que eu tinha era: existem outras pessoas em algum lugar do universo? E fui transportado, e não sei ao certo como, tudo o que pude sentir é que estava me movendo rapidamente, e rapidamente, não acho que existam termos que poderíamos usar aqui, em direção às civilizações que eu pude ver de longe. E algumas pareciam antigas e outras não. E então eu retornei, e em algum ponto fui levado para uma área que estava muito escura. E novamente, nada disso me causou medo, por algum motivo, tudo parecia natural. E na minha frente parecia que uma tabuleta estava girando no espaço escuro, e a tabuleta parou e de repente eu vi a história do mundo, o que sei que parece loucura, mas eu vi, desde o seu início até o fim, e aconteceu em milissegundos, eu acho, mas de alguma forma eu absorvi todas essas informações rapidamente. Eu entendi, pelo menos naquela época, eu era parte desse processo de alguma forma. E comecei a ficar preocupado que eles me mandassem de volta de onde eu vim, e de alguma forma comunicada que não era algo que eu queria fazer. E me foi comunicado, e não tenho certeza neste ponto quem estava fazendo a comunicação, se era aquela presença de luz original ou outras presenças, mas me foi comunicado que eu tinha que retornar, que havia uma razão, mas eu era teimoso e meio que recusei. De repente, e esta é provavelmente a parte mais notável da minha experiência, eu estive cercado por pelo menos milhares desses seres de luz, e eles começaram a cantar os louvores para mim, e ficaram claros que eu tinha que retornar. E enquanto eles cantavam, de uma maneira improvisada, diferente de qualquer música que já ouvi aqui na Terra. E eu fui um músico e cantor, era como se estivesse criando a música na hora e não era apenas música, era mais do que isso, vibrava fisicamente, espiritualmente e mentalmente.
Eu realmente não posso explicar porque nunca ouvi algo assim antes, e nunca ouvi desde então, mas ficou claro para mim que eu não iria ficar por ali, e em algum momento eu voltei para onde estava, e eu estava em um banheiro neste apartamento com esses caras que eu mal conhecia na verdade, e eu estava procurando por uma lâmina de barbear, e o que eu queria fazer era cortar meus pulsos. Eu sei que isso parece muito sombrio e mórbido, mas não era por essa razão, era porque eu pensava que eu tinha que voltar lá, não importava o que, eu tinha que retornar. E então, de repente, uma voz realmente alta e profunda disse, não, e exatamente naquele momento alguém abriu a porta do banheiro e disse, ei pessoal, ele está aqui dentro, e foi quando eu fui para minha namorada, eu tinha 17 anos na época, e contei a ela o que tinha acontecido e expliquei tudo para ela, mas não havia contexto, não se esqueça. Isso foi no início dos anos 70, há 50 anos atrás, não havia contexto, não havia ponto de referência. Então, seguindo em frente, cerca de 1 ano e meio depois, eu estava casado com minha namorada, que agora é minha esposa, e nós tínhamos um bebê, estávamos assistindo TV, era um programa diurno, eu poderia estar errado, mas era um programa como Merv Griffin, não sei quantas pessoas se lembram disso, e eles tinham um convidado chamado Dr. Raymond Mood, que acabará de lançar um livro chamado Vida Após a Vida, e começaram a discutir os eventos que ocorreram neste livro de pessoas que alegam ter morrido e voltado com histórias muito semelhantes à minha, e eu pulei do sofá e disse para minha esposa, foi isso que aconteceu comigo, e fui e peguei aquele livro, e com certeza, a maioria desses eventos se correlacionava com o que havia acontecido comigo, embora alguns fossem um pouco diferentes, mas basicamente era a mesma coisa. E então, à medida que os anos passavam e eu ficava mais velho, e o tempo passava, é claro, a internet surgiu, e comecei a ver que outras pessoas em vídeos tiveram essas experiências, e agora, neste ponto, percebo que existem milhões de nós, quero dizer, provavelmente isso acontece desde o início dos tempos, essa é minha suposição. E quando conto a história, é importante para mim não tentar colori-la com qualquer experiência religiosa. Pessoalmente, não pertenço a uma religião, não sou contra a religião, simplesmente não pertenço a uma, mas ouvi pessoas dizerem, eu acho que era Jesus, eu acho que era Deus, e sim, talvez eu ache que era um ou outro, mas tento não colocar isso nesta história porque só quero relatar os fatos conforme aconteceram. E eles aconteceram tão vividamente e claramente que impressionaram em minha mente aos 17 anos algo que nunca me deixou realmente. E isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, e à medida que envelheço, o que está acontecendo, dou mais e mais valor a isso a cada dia, e sou grato. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Se quiser assistir a outros testemunhos como este, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.